Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje vamos falar sobre elementos de prismas e pirâmides. Então acompanhe comigo aí na sua tela. Bom, vamos relembrar um pouquinho aí os sólidos geométricos, né? Você já ouviu falar em sólidos geométricos? Bom, os sólidos geométricos, eles são figuras geométricas que possuem 3 dimensões, né? E por isso só podem ser definidas no espaço tridimensional. Então, são exemplos de sólidos geométricos o cone, a esfera, a pirâmide e o prisma. Todas essas figuras, elas não podem ser construídas em espaço de 2 dimensões, né? Ou bidimensionais. E são classificadas como poliedros, corpos redondos ou outros, né? Então, vamos estudar nessa aula de hoje sobre os poliedros, né? Então, os poliedros, eles são sólidos geométricos limitados por regiões planas poligonais. Então, assim, não existe um poliedro que não possua em sua superfície mais exterior aí uma parte não plana. Então, cada um dos polígonos que limitam o poliedro é chamado de face. E dependendo do poliedro, as faces podem receber os seguintes nomes especiais, né? Base e face lateral, certo? Então, vamos falar sobre os elementos de um poliedro, né? Observe aí que nos elementos de um poliedro nós podemos destacar a base, uma face, um vértice, uma aresta, certo? Então, observe aí na figura o que cada um desses elementos indica. Então, cada região plana da superfície de um sólido é denominada face. A linha de encontro de 2 faces de um sólido chama-se aresta, né? O ponto em que 3 ou mais arestas se encontram é denominado vértice. Muito bem, ainda falando sobre os poliedros, o encontro entre 2 faces de um poliedro vai ser um segmento de reta chamado aresta, certo? E o encontro entre 2 ou mais arestas, como vimos anteriormente, de um poliedro é chamado vértice. Arestas também podem receber nomes especiais, dependendo de sua localização no poliedro, né? Eu posso dizer que essa aresta é uma aresta da base ou uma aresta lateral. Então, os poliedros, eles podem ser classificados em 3 grupos: prismas, pirâmides e outros. Os prismas são poliedros formados por 2 bases poligonais congruentes e paralelogramos, né, fechando o sólido. Então, as pirâmides já são formadas por uma base poligonal e triângulos fechando o sólido. A figura a seguir aí mostra um exemplo de uma pirâmide e de um prisma, né? Vamos falar aqui na nossa aula sobre esses 2 elementos. Então, falando aí da composição do prisma. Os elementos que compõem o prisma são base, altura, arestas, vértices e faces laterais. Então, assim, as arestas das bases do prisma, né, são os lados das bases do polígono, enquanto as arestas laterais correspondem aos lados das faces que não pertencem a essas bases. Os vértices do prisma são os pontos de encontro das arestas e a altura é calculada pela distância entre os planos das bases. Então, falando aí sobre as bases de um prisma. De acordo com o formato das bases, os prismas eles são classificados em prisma triangular, quando a base é formada por um triângulo, quadrangular, quando a base é formada por um quadrado, pentagonal, quando é formada por um pentágono, hexagonal, quando é formada por um hexágono, heptagonal, quando é formada por um heptágono e octogonal, quando é formada por um octógono. Então, observe aí, né, os exemplos de prisma triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal. Então, vamos falar sobre a classificação dos prismas. Eles podem ser classificados em retos ou oblíquos. O prisma reto, ele possui arestas laterais perpendiculares à base, né? Ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a base, cujas faces laterais são retângulos. E o prisma oblíquo possui arestas laterais oblíquas, né, à base, cujas faces laterais são paralelogramos. Então, observe aí no nosso exemplo, né, um prisma reto e um prisma oblíquo. Falando sobre pirâmides, observe que a pirâmide ela é uma figura geométrica espacial, certo? Mais precisamente um poliedro, como falamos anteriormente. Ela é composta por uma base e um vértice, né? Sua base ela pode ser triangular, pentagonal, quadrada, né? Retangular,
Pode ser um paralelogramo. Já o vértice corresponde ao ponto mais distante da base da pirâmide e que une todas as faces laterais triangulares. Em outros termos, a pirâmide ela é um sólido geométrico de base poligonal que possui todos os vértices num plano, que seria o plano da base. Sua altura corresponde à distância entre o vértice e sua base, certo? Então, os tipos de pirâmides, né? Segundo as bases e o número de arestas que formam as pirâmides, elas podem ser classificadas em triangular, né? A pirâmide triangular tem a base aí em formato de triângulo e é composta de 4 faces, né? 3 faces laterais e a face aí que representa a base da pirâmide. Nós temos também a pirâmide quadrangular, né, que sua base é um quadrado, ela é composta por 5 faces, são 4 faces laterais e a face da base. Nós temos também a pirâmide pentagonal, que sua base é um pentágono, composta de 6 faces, 5 faces laterais e a face da base. E nós temos também a pirâmide hexagonal, né, que sua base é um hexágono, e ela é composta de 7 faces, 6 faces laterais e a face da base. Bom, quem seriam então os elementos da pirâmide, né? Note aí que nós temos um vértice, altura, aresta lateral, apótema, né, da pirâmide aí, apótema da base, né? E a aresta da base também. Então, o que seria a base, né? Ela corresponde à região plana poligonal na qual sustenta, né? A pirâmide se sustenta aí sobre ela. A altura, né? Ela vai designar a distância do vértice da pirâmide ao plano da base, certo? A superfície lateral, né, é a superfície poliédrica e composta por todas as faces laterais da pirâmide, certo? E as apótemas aí, né, correspondem à altura de cada face lateral, né? Elas são classificadas em apótema da base e apótema da pirâmide. E as arestas, né, que são classificadas em aresta da base, ou seja, todos os lados do polígono da base, e arestas laterais, que são os segmentos formados pela distância do vértice da pirâmide até a sua base. Muito bem. Bom, precisamos falar também, né, sobre a relação de Euler. Quando falamos de poliedro, essa é uma relação muito importante que precisa ser destacada. A relação de Euler, ela é usada para relacionar o número de faces, vértices e arestas de poliedros convexos, né? Então, assim, ela pode facilitar a contagem desses elementos. Então, Leonhard Euler, né, foi um matemático suíço que teve extrema importância aí no estudo dos sólidos geométricos. Então, ele criou uma relação que permite calcular os elementos, né, que são as arestas, faces e vértices de qualquer sólido. Então, essa relação diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, né, de um poliedro é igual à quantidade de arestas mais 2. Então, F indica face, V indica vértice e A indica aresta. Então, vamos verificar a relação de Euler no prisma hexagonal abaixo. Observe que esse prisma ele tem 8 faces, 12 vértices e 18 arestas, né? Então, se somarmos aí a quantidade de vértices, que é 12, mais 8 de faces, isso vai dar exatamente igual à quantidade de arestas, que são 18, mais 2. Note que o lado esquerdo dessa igualdade é igual a 20 e o lado direito também é 20, né? Então, está verificada aí esta relação no prisma hexagonal. Então, vamos praticar, né, um pouquinho aí a respeito das pirâmides. Então, temos aí uma pirâmide que possui 6 vértices e 6 faces. Nós gostaríamos de saber quantas arestas ela possui. Então, usando a relação de Euler, temos que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Observe que a nossa pirâmide tem vértice 6, face 6, né? E queremos encontrar a quantidade de arestas. Então, fizemos a substituição aí da quantidade de vértices e faces. Então, somando, né? 6 mais 6, aí temos 12, né? Do lado esquerdo da igualdade. E do lado direito, temos A mais 2. Então, quem seria o número que somado com 2 daria 12? Bom, se você pensou no número 10, você acertou, né? Então, substituímos então o A por 10 e aí esta igualdade fica verificada, né? Então, temos 12 igual a 12. Isso quer dizer que a pirâmide possui 10 arestas. Que pirâmide será essa? Então, temos aí a nossa pirâmide, né, de base pentagonal, certo?
Muito bem. Vamos praticar mais um pouquinho aí falando sobre prismas, né? Então, observe que nós temos um prisma de base hexagonal que possui 18 arestas e 12 vértices. Quantas faces ele possui? Então, usando a relação de Euler, né, nós nem precisamos olhar para esse prisma para descobrir a quantidade de faces. Observe que, substituindo a quantidade de vértices, né, aí por 12, e a quantidade de arestas por 18, nós obtemos a seguinte relação: 12 mais f é igual a 18 mais 2. Somando 18 mais 2, nós obtemos o número 20, né? Então, agora, para encontrar o valor de f, nós devemos encontrar um número que, somado com 12, vai dar 20. Quem seria esse número? Muito bem, se você pensou no número 8, você acertou, né? Isso quer dizer que a igualdade vai ficar verificada, já que 12 mais 8 é igual a 20, né? Então, temos 20 igual a 20. Isso quer dizer que o prisma possui 8 faces. Então, temos aí o nosso prisma de base hexagonal, né? Que nós podemos verificar aí o nosso resultado. Então, finalizando a nossa aula, né? Lembre-se que na aula de hoje nós estudamos sobre os elementos dos prismas e pirâmides e conhecemos também a relação de Euler, né? Nós também resolvemos algumas situações onde são necessários conhecer os elementos desse sólido. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido um pouquinho mais sobre os poliedros, né? Os prismas e as pirâmides. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda nessa aula, você pode assistir ela novamente lá na nossa plataforma Eduque. Não deixe de assistir as nossas próximas aulas e bons estudos. Até mais!